Olá, tudo bem? Filiados do Sindicef. Esse é um bate-papo hoje com o Alexandre Vitor, que é coordenador geral do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal de Rondônia. E entre as instituições que estão sofrendo com a medida do governo federal de cortar, né, o orçamento para as entidades federais de ensino. Alexandre está conosco também, a diretora de Assuntos Educacionais, Takahashi, e a diretora de Finanças do Sindicef, Maria José Ferreira. Alexandre, obrigada pela sua presença aqui conosco. Fala um pouquinho para a gente como que os estudantes da Uni, como que o diretório recebeu essa informação do corte, né, desse orçamento, já vem sendo cortado e agora ainda mais, né? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Bem, bom dia a todos, né? Eu quero agradecer o sindicato por ter disponibilizado esse espaço para o Diretório Central dos Estudantes. É importantíssimo que a gente dissemine as informações do que está acontecendo nas universidades como um todo, né? A situação acontece o seguinte: recentemente, a Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciou que só teria recurso para funcionar até junho, né? E todos os movimentos estudantis do país inteiro já entendem como uma política de precarização das universidades, do ensino público como um todo, né? A BNCC veio aí para servir a isso, a Base Nacional Comum de Formação de Professores, que está em curso neste exato momento, também serve para isso, né? E o Diretório Central dos Estudantes, recentemente, foi pego de surpresa que a gente não sabia que esse corte que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tinha sofrido, na verdade era um corte que foi imposto a todas as universidades do país, né? Foi uma média de 18% de corte para todas as universidades do país, né? Na Uni foram 18,35% de corte. E o que isso impacta diretamente? A gente sabe que as universidades federais são os espaços nesse país que tem um carro-chefe de produção científica no nosso país, né? Então, nós temos grandes referências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, no desenvolvimento das vacinas do Zika vírus, né? Que foram importantíssimas na produção científica, senão estaria todo mundo morto de Zika vírus nesse país, né? E aí, tantas outras produções científicas também são produzidas nesse momento, né? E aí, nesse momento se fala em cortes, né? A gente tem um governo, enfim, a gente sabe qual é a situação do nosso governo, né? Mais de 400 mil mortes. A gente sabe, por exemplo, que ele não se sente confortável com as universidades federais livres, né? Com sua produção científica livre, né? Acho que nas universidades só tem vagabundo, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Quem convive minimamente nos espaços da universidade sabe que tem muitos estudantes que passam muito sufoco, né? Na Unir, principalmente, porque nós não temos ainda nenhum restaurante universitário, né? Os estudantes da medicina, que foram primordiais para o combate ao Covid aqui no nosso estado, eles não têm o hospital universitário, né? Existe o encaminhamento para isso, mas até hoje não saiu do papel, né? Existe uma obra parada nesse momento. Então, assim, nesse momento que a gente precisa de incentivo, né, às universidades federais, precisa de mais auxílio financeiro, nesse momento se fala em corte por esse governo, né? Então, os estudantes têm se mobilizado no dia 19 passado, 19 de maio, né? Nós fizemos uma manifestação convocada pelo DCE contra os cortes de verbas das universidades, né? Aderindo também à mobilização nacional que se teve contra os cortes de verbas. A gente entende a situação da pandemia, só que nós também entendemos que a gente pode seguir os critérios sanitários e se manifestar de forma segura, né? E foi isso que foi feito no dia 19. E a gente. Existe até uma frase que está sendo bem famosa, né? Quando o povo vai às ruas, mesmo com a situação sanitária, é porque o seu governo é mais perigoso do que o vírus, né? E aí isso é algo que tem assim, impactado diretamente os estudantes que não aguentam mais a situação como está, né? A gente, na Universidade Federal de Rondônia, por exemplo, nós temos mais de 12 mil estudantes, né, na universidade como um todo, que é um dos polos principais de ensino público no nosso estado, né? A Universidade Federal de Rondônia é a principal instituição para isso. E existem 12 mil estudantes nela, e 6 mil estudantes, né, a maioria dos estudantes da Uni são pobres, né, tem uma situação de vulnerabilidade socioeconômica.
6 mil estudantes solicitam todos os anos os auxílios financeiros da universidade, né? E só desse por cento, ou seja, 30% desses estudantes conseguem os auxílios. Então, isso já mostra como as nossas universidades, né, falando especificamente da Unir, já estão sofrendo um processo de sucateamento. E em 2019, o governo Bolsonaro, né, no seu primeiro ano de mandato, tentou fazer um corte nas universidades, né, com a justificativa do contingenciamento e tal. Contingenciamento esse que segue até os dias de hoje, né, a Unir, cerca de 50% do seu recurso está contingenciado e precisa passar por aprovação do Congresso Federal por forma de projetos e tal, para receber esse recurso. E se não for aprovado pelo Congresso Federal, pelo Congresso Nacional, esse recurso volta, né, para a Receita. Então, assim, a gente sabe como em 2019 ele tentou fazer esse contingenciamento e se levantou uma onda de manifestações contra isso, né, e a gente conseguiu frear esse contingenciamento, esses cortes de verbas, e novamente, né, hoje em 2021, com a situação sanitária como está, né, com o auxílio emergencial que não existe para a população, R$ 150 é um negócio que é incabível, né, enquanto o governo tem aumentado seu salário em mais de 60%. E toda essa situação, e aí com a cereja do bolo é os cortes de verbas das universidades, né? Dessa vez não é contingenciamento, é corte mesmo. A Unir sofreu mais de 18% de corte. E a gente sabe como isso vai afetar os setores da limpeza, né? A reitoria, recentemente, fez um anúncio de que só tem... Desculpa, tinha alguém me ligando, acho que cortou o áudio. A Unir recentemente fez um pronunciamento de que só tem recurso para funcionar até junho, né? Com essa situação como está, se não receber o recurso que precisa, né? A gente sabe como a gente produz pesquisa na nossa universidade também, né? Os setores da saúde, por exemplo, não pararam em nenhum momento, né? Eles continuam, seguem. As pessoas argumentam assim, né? Ah, mas as universidades não estão funcionando, né? Por que está gastando tanto assim? As universidades estão funcionando, né? Como eu já disse, são os polos que produzem pesquisa nesse país. O setor jurídico da universidade, né? Está funcionando até hoje, os funcionários estão indo trabalhar, né? Precisam fazer isso. Muitos professores que, Exatamente, inclusive... Alexandre. Assim, quando se fala em 18%, né, as diretoras Flávia e a Mazé, elas também estipularam, né, quanto em reais que isso significa. Uhum. Porque às vezes a gente fala em porcentagem, o Flávia e Mazé, quanto que isso significa em reais para a gente ter noção desse corte? Eu vou falar, no geral, né, o corte que aconteceu de 18% aí, isso significa 4 bilhões de reais, mas isso para todas as universidades, né? Uhum. E isso é uma tragédia para nós, porque já vinha, como a nossa jornalista Rose falou, né? Já vinha sendo feito cortes, mas dessa vez o corte foi bem maior, né? E a gente observa também que os bancos não tiveram nenhum tipo de problema, né? Que mantém-se o pagamento em dia, lá não precisou fazer nenhum corte, né? E, e no banco o corte é de... Corte não, o pagamento é de trilhões de reais, né? E assim, só para beneficiar banqueiros, né? E ninguém mais. E esse corte na universidade, para nós, isso aí é trágico, porque atinge toda a população, né? Que precisa da universidade. Não é uma universidade para todos, né? Então, atinge todo mundo, mesmo que eu não tenha ingressado, mas praticamente todo mundo em Rondônia teve uma passagem pela Unir, né? Eu também passei pela Unir, a professora Mazé também, né? E a gente preserva a memória e a gente sabe o quanto a gente foi beneficiada enquanto aluno, estudante ou acadêmico da Unir, né? Então era isso. Eu gostaria que se você pudesse passar para nós o corte em real da Unir, porque eu não consegui localizar esse corte. Eu só sei que houve esse corte, mas em números aqui em Rondônia eu não sei. E falar em universidades, eu sou obrigada a citar também os institutos federais, né?
Na era FHC, Rondônia só tinha um instituto, que era lá em Colorado. E na era Lula e Dilma, nós tivemos um grande avanço, porque aí foram abertas unidades em, como é que fala? Em Ariquemes, em Vilhena, em Jaru, Ariquemes, Cacoal, Guajará, Porto Velho, né? E foi um grandíssimo De avanço, né? Paraná também, Flávia. É isso de Paraná que eu tinha me esquecido. A Então, própria construção do Campus Calama também, né? isso. Então, é necessário que o governo invista nas escolas públicas, né? Porque um governo, para mim, ele tem que ser social, né? Social que atenda a todos, de forma, como é que fala? Isonômica, né? A todos, né? Então, era isso que eu queria saber, tá? Em real, quanto isso foi? Eu já sei que está sendo trágico para vocês, eu sei que alguns alunos vão sofrer muito com esse corte, né? Então tá, era isso. Segundo informações da reitora, eu não lembro de cabeça, assim, se não me engano, são mais de 3 milhões de reais de corte para a Unir, né? Mas lembrando, assim, que a nossa universidade ela tem mais de 69 graduações, né, em todos os seus campi, são 8 campos no estado inteiro, né, 23 mestrados, 6 doutorados, 2 residências em saúde, né, o que é importantíssimo nesse momento, e mais de 19 cursos de especialização. Então, assim, a gente vê o peso que a Unir tem, né, para o nosso estado de formação dos seus, enfim, dos seus profissionais, né, de todas as áreas, inclusive. E a Unir, ela já vem sofrendo esse sucateamento há muito tempo, né? O nosso restaurante universitário, por exemplo, ele foi decretado para ser construído em 2011, né, numa obra que já seguia bem antes disso, né, o retorno dele. E aí, só agora, em 2021, o restaurante universitário da Uni vai ser inaugurado, né? É importantíssimo que a gente tenha o restaurante universitário justamente para isso, né? Para incentivar os estudantes a irem para a universidade. Porque com o restaurante universitário, o estudante pode ir pela manhã, por exemplo, se o curso dele é pela manhã, e ficar na universidade, né? Não ter que voltar em casa para almoçar, por exemplo, né? Os estudantes que fazem curso integral, por exemplo, medicina, psicologia, como que é a situação desses estudantes? Tem que levar marmita todo dia, as marmitas de R$ 10, né? E às vezes os estudantes passam fome mesmo. Então, assim, é importantíssimo que a gente tenha recursos suficientes para finalizar a construção do restaurante universitário. Lembrando que é só do campus de Porto Velho, né? Existem os restaurantes universitários de todos os outros campos da universidade. Então, assim, esse corte de mais de 3 milhões de reais para a nossa universidade vai atingir diretamente isso, né? O nosso teatro, os nossos hospitais universitários para incentivar os estudantes da medicina a continuarem, enfim, tudo isso vai ser afetado diretamente, né? E eu acho que seria o principal, assim, né, do que afetaria, e fora os auxílios, a reitora, né, a Marcele Pereira, nossa atual reitora, que inclusive foi muito difícil de empossá-la justamente por conta do seu posicionamento político de esquerda, né, que contrariava diretamente o que Bolsonaro estava fazendo, que era empossar reitores que não foram eleitos pela comunidade acadêmica, né. Foi uma vitória importantíssima para a gente na Uni ter conseguido empossar a nossa reitora eleita pela comunidade acadêmica e pela a comunidade universitária como um todo, né? Ela tem brigado por não cortar os auxílios dos estudantes, né? A gente sabe que tem muitos estudantes que, se não receber o auxílio, não tem como manter o curso, né? Tem estudante que é mãe, né? Eu faço pedagogia. Na pedagogia, majoritariamente, se eu não me engano, são mais de 30% das estudantes mulheres são mães, né? Como é que elas vão se manter na universidade, tendo que trabalhar, né? Com auxílio. Então, é importantíssimo que a gente mantenha esses auxílios, inclusive incentive que a universidade continue bancando mais auxílios, inclusive, né? Porque, como eu já falei, os dados atualizados, só 30% dos estudantes que solicitam e que têm direito ao auxílio recebem, né? Então, acho que seria isso. Diretora Mazé, a senhora tem algo a colocar? Pois é, Alexandre, você tem a certeza que nós, não só enquanto diretoras do Sintef, mas também como ex-alunas da Universidade Federal de Rondônia, nós estamos nessa luta junto com vocês, tá? Eu me sinto, assim, indignada em ver
o governo que está aí, fazendo cortes consideráveis, principalmente não só na área de educação, mas na questão da área social também. Isso é a coisa. E a gente está aqui esperando que, em algum momento dessa história toda, essa questão dos cortes das universidades se revertam e a nossa Uni volte continue a brilhar como ela sempre brilhou em questão de pesquisa, em questão de educação aqui no nosso estado. Tá? Alexandre, para nós encerrarmos, gostaria de fazer um convite a você para se dirigir a toda a comunidade, né, de como que a comunidade é afetada, né, também por esses cortes e como que a Uni é tão importante para a sociedade rondoniense. Seria mais isso, né? A Universidade Federal de Rondônia produz maior parte dos médicos que vão atuar, né, na área de Porto Velho, no interior também, né? Produz os nossos advogados e principalmente os nossos professores, né? Que a maior parte dos cursos oferecidos pela universidade, mais de 50%, são de graduações, né? Então, são os professores que vão atuar diretamente nas escolas, né? Nas universidades federais também no futuro. Então, assim, a gente não ter a Universidade Federal funcionando é a gente não ter a sociedade como um todo funcionando. E falando especificamente da situação da Uni, a Universidade Federal de Rondônia é um dos pilares da educação, da saúde, da pesquisa de Rondônia como um todo, né? Então, a comunidade acadêmica, a comunidade em geral, às vezes não consegue compreender, e isso é uma falha nossa, lógico, de qual que é a importância real da Uni para Rondônia, né? A importância é gigantesca, né? É dali que saem os profissionais que vão para todos os segmentos da sociedade rondoniense, né? São os profissionais que vão produzir a pesquisa no nosso estado, inclusive, né? Existem uma infinidade de pesquisas, de grupos de pesquisa, inclusive, voltados à sociedade, como, por exemplo, os grupos de pesquisa que tratam sobre a situação da Vila Princesa, né, que fica ali perto da Uni, de Porto Velho especificamente, né, mas tantos outros que tratam da situação de como que a usina hidrelétrica geral afetou diretamente o ciclo do Rio Madeira, por exemplo, né, e tantas outras pesquisas importantíssimas para a gente entender o que está acontecendo, né, a área indígena, que é riquíssima, né, em Rondônia, dados atualizados de grupos de pesquisa da Uni, existiam mais de 100 mil indígenas vivendo em Porto Velho, vivendo em Rondônia, quando o Marechal Rondon chegou, né? Então, assim, isso é um dado que está apagado da história, que a Universidade Federal de Rondônia tem um papel crucial em trazer de volta, né? Então, assim, a sociedade como um todo, a gente precisa valorizar a Universidade Federal de Rondônia, né? Eu sou filho de pai e mãe muito trabalhadores, né, que infelizmente não tiveram condições de fazer uma faculdade. E se não fosse a Universidade Federal de Rondônia, eu não teria como fazer um curso superior, né? Então, assim, é importantíssimo para o povo em geral. Às vezes as pessoas nem sabem que que a Unir é pública, né? E nem sabem o que isso significa. Ah, a Unir é pública, mas quanto que eu tenho que pagar por mês? Não tem que pagar nada, gente. A Unir está lá para fazer um serviço social para a comunidade como um todo. Então, a gente tem que abraçar a Universidade Federal de Rondônia e entender que ela é um dos pilares principais da nossa comunidade, né? Então eu faço um apelo para que todas as pessoas de Rondônia defendam a Universidade Federal de Rondônia, defendam o Instituto Federal de Rondônia e defendam o ensino público, gratuito, científico e a serviço do povo nesse país, né? Seria isso. Alexandre, muito obrigada pela sua participação, foi bem esclarecedor. Aí a gente encerra por aqui. Se as diretoras quiserem falar alguma coisa para a gente encerrar. Alexandre, eu desejo imensamente, de coração, que você seja muito protegido por Deus, ou se você não segue essa linha, né? Ou vamos dizer assim, que o universo te proteja, porque você é o nosso futuro, né? E os estudantes ou os acadêmicos da Unir são todos o nosso futuro, né? São vocês que comandarão daqui para frente. Então, que você seja protegido e que vocês consigam o que vocês pretendem, tá? É isso. Alexandre, foi um prazer.
E vou colocar aqui uma questão que me deixou assim, muito orgulhosa. Tanto eu como a professora Flávia também somos pedagogas, tá? E é muito bom saber que nós temos futuros profissionais que não estão na universidade só para passar pelo banco de universidade, que eles estão pensando na sociedade como um todo, tá? Me senti muito orgulhosa de lhe conhecer, tá? E sucesso nessa caminhada, que ela não é fácil. Nós que o digamos que já estamos no movimento sindical há um certo tempo. Sucesso, tá? Alexandre? Oi? Posso responder? Você ia falar? Gente, eu que Pode falar. agradeço, assim, é uma honra estar conversando aqui com vocês, eu admiro muito vocês, desde a época quando eu era secundarista e já via as manifestações, ia vocês falando, né, eu tenho muita referência no movimento sindical, então, assim, é uma honra estar aqui falando com vocês agora, né, como universitário, né, eu entrei para a Universidade Federal de Rondônia em 2020, então, assim, eu peguei um mês de aula e aí veio a pandemia, então... eu ainda estou conhecendo a universidade, mas já me dispondo a lutar por ela, né? Porque eu entendo seu papel importantíssimo que ela tem, né? E compreendo também que nós, os estudantes, que temos mais essa consciência, que precisamos levar para os outros, inclusive, seremos os responsáveis por levar essa luta adiante no futuro também, né? Que a gente entende que a situação política do nosso país, ela não vai melhorar tão cedo, né? Então é extremamente necessário que a gente continue lutando, né, até o último dia das nossas vidas. E é isso, o SINCEF debatendo sobre o corte no orçamento para as entidades federais de ensino público. O SINCEF defende o serviço público de qualidade para todos e defende também o servidor público federal. Vamos trazer esse assunto novamente em outros debates. Acompanhe o SINCEF e as notícias através do site da entidade e também do aplicativo e compartilhe nossas postagens pelas redes sociais. Muito obrigada e até breve.